Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos. É com extremo prazer que a gente vai trabalhar a crase. Detalhe, crase é um assunto deveras importante, pois sempre cai nas provas de concursos públicos. Pois dificilmente você faz uma prova que não tenha lá uma questão de crase. Acontece, mas na maioria das vezes, de forma esmagadora, tem pelo menos uma questão de crase. Já aconteceu de aparecerem 3 questões de crase na mesma prova, então eu não posso dar mole. E detalhe, crase, teoricamente, é um assunto tranquilo. Então o candidato bem preparado, ele acerta. E o candidato mal preparado, ele vai acabar errando. Aí você vai falar assim, poxa, Cidinho, mas você agora acabou com o meu moral, hein? Deu uma desestabilizada aqui, porque você falou que crase é teoricamente fácil e eu, porra, nunca aprendi crase. Vamos lá, o conceito da crase é tranquilo. O problema é que tem muitas e muitas coisinhas, tem sempre uma exceção, esse tipo de coisas, e isso traz um desconforto para o aluno. Mas se você entender pelo menos a primeira ideia da crase, todo o resto vai ficar muito mais fácil. Então vamos lá. Com início, eu pergunto a você que está em casa aí agora, como é que é o nome desse camaradinha que está ali em cima do A? Como é que é o nome dele? Aí muita gente vai responder crase. Isso é questão de prova, não pode dar mole. O nome disso daqui não é crase. O nome disso daqui é acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas, no caso A mais A. Meu Deus, peraí. Então vamos lá, vamos anotar isso aqui, ó. Esse cara se chama acento grave, indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. No caso, A mais A. É só isso, A mais A. Agora, é o único caso de crase que a gente tem na língua portuguesa? Não, nós temos diversos outros casos de crase. Para citar aqui como exemplo, eu vou citar a palavra dor. Ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi dor e finalmente chegou a palavra dor. Agora, pensa comigo, neste momento aqui, ó, teve ou não teve a fusão entre duas vogais idênticas? Teve. E o nome deste processo ali, ó, é crase. Agora, isso ali cai na tua prova? Só para quem é da área de língua portuguesa. Então, quem vai fazer uma prova para o mestrado, para uma especialização, ou então você vai fazer uma prova para o magistério mesmo, para dar aula de língua portuguesa para o estado, para o município, ou então para uma instituição federal, aí pode ser que cobre isso daquele camarada. Por quê? Porque vai querer saber se aquele profissional de língua portuguesa tem o pleno domínio do conceito da crase, que é um conceito muito mais amplo, e se ele domina a língua com o passar do tempo, ou seja, se ele domina a questão da variação diacrônica. Se ele souber isso, aí beleza. Agora, por que isso aqui não cai na tua prova e isso aqui cai em qualquer prova de língua portuguesa? Por incrível que pareça, aqui só tem um princípio gramatical. E aqui, ó, tem 3 princípios gramaticais. Aqui só tem um princípio fonológico. Afinal de contas, é a fusão entre duas vogais idênticas. Aqui, ó, são 3 princípios. Tem o fonológico? Tem, pois também é a fusão entre duas vogais idênticas. Segundo princípio, princípio morfológico. Aqui, ó, eu tenho classes gramaticais diferentes. Eu tenho uma preposição e eu tenho um artigo. E agora o terceiro e principal princípio é o princípio sintático, tem a ver com a regência. E agora a gente vai definir a regra geral da crase, que é a seguinte: o termo anterior vai exigir a preposição a e o termo posterior vai admitir o artigo a. Então isso mostra que crase é um processo de regência, tanto verbal quanto nominal. Agora vamos ver como é que isso de fato funciona na prova. O cara coloca assim, ó, eu me refiro, pontinho, pontinho, professora. Neste momento, o que eu vou fazer? Já que a regra geral diz que o termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a, eu tenho que olhar para 2 termos, para quem está antes do a e para quem está depois do a. Por que o candidato erra na prova? Porque ele só olha para o termo anterior e se esquece de olhar para o termo posterior. Então vamos olhar para os 2 termos. Termo anterior, ele pede a preposição a? Pede, pois quem se refere a alguém. Termo posterior, ele admite o artigo a?
ele admite. Como é que eu tenho certeza absoluta? Vamos lá. Primeiro que eu sei que professor é um substantivo feminino. Logo, admite o artigo A. Se eu quiser ter mais certeza ainda, eu pego essa palavra professora e emprego no início de uma frase, no início de uma sentença. E eu vejo se cabe ou não o artigo A. Dá ou não dá para dizer que a professora é bonita? Dá. Então, se eu consigo dizer a professora é bonita, de fato, cabe o artigo A. Então, se tem preposição mais artigo, nós temos o quê? A chamada crase, o famoso acraseado. Mas, Sidney, assim, ó, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Então, você vai fazer um macetinho que a tua professora te ensinou na época do ensino fundamental, que é pegar o termo feminino depois do A e trocar por um termo masculino. Se acarretar na construção ao, olha aqui, ó, ao, eu tenho crase. Eu hoje só vou mostrar que isso nunca foi macete, sempre foi apenas a constatação da regra geral. Então pega ali professora e troca por diretor, por professor. Como é que vai ficar agora? Eu me refiro, vamos lá, ó, ao professor. O que é o ao, galera? Este a é a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem se refere a alguém. E este o é um artigo admitido pelo termo posterior. Mas por que artigo o? Porque o termo posterior é masculino. Logo, vai utilizar o artigo o, que é um artigo masculino. Na hora em que eu trocar para um substantivo feminino, aí vai ter que ter o artigo a, que é um artigo que acompanha o elemento feminino. Então, o resumo da ópera. Estou na dúvida se tem ou não tem crase, diante daquele termo ali, feminino, eu pego o termo feminino, troco por um masculino. Se acarretar na construção ao, vai ter crase. Mas, professor, e o tal do ascraseado? Vamos lá. O ascraseado é a fusão do a preposição com quem? Com as artigo. Então, eu vou ter um a preposição e um as artigo. Então, no final das contas, a única diferença que existe entre o acraseado e o ascraseado é o termo feminino que aparece depois. No acraseado, o termo feminino se encontra no singular. E no ascraseado, o termo feminino se encontra no plural. Então, ali, se ao invés de professora eu tivesse colocado professoras, eu conseguiria fazer a verificação. Bastaria trocar o termo feminino por um termo masculino. Só que agora o termo feminino se encontra no plural. Eu trocaria por um termo masculino no plural, como, por exemplo, professores. Como é que ficaria agora? Ó, eu me refiro aos professores. E o que é o aos? Vamos lá. O a é a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem se refere a alguém. E o os é o artigo admitido pelo substantivo professores. Mas por que artigo os? Porque professores é masculino plural. Na hora em que for feminino plural, obviamente vai ser o artigo as. E a preposição mais as, artigo, é igual ao ascraseado. Então a ideia é a mesma. Resumindo, estou na dúvida se tem ou não tem crase, eu pego o termo feminino depois do a e troco por um termo masculino. Se acarretar na construção se acarretar na construção ao, eu tenho crase no singular. Se acarretar na construção aos, eu tenho crase no plural. Eu tive uma professora muito doida na época da escola, gente boa, gostava dela. Ela fazia assim, ó, se latiu, bota a coleira. Assim, ó, au, latiu, bota a coleira. Ela era muito doida. Vamos lá, aqui, ó. Mas para a gente continuar, eu vou fazer um teste com vocês. Vou fazer um teste com vocês, ó. Eu vou colocar aqui 4 frases e vou fazer uma dinâmica. Vou perguntar se tem ou não tem crase. Se fosse uma turma presencial, seria muito interessante, porque eu conseguiria ver quem domina e quem não domina. Porque se todo mundo falasse que tem crase, eu colocaria. Se todo mundo falasse que não tem, eu não colocaria. E se divergissem, eu colocaria ali um ponto de interrogação. Como eu não tenho essa oportunidade, eu vou mostrar para você que está em casa o perfil de 2 candidatos lá no dia da prova. Então, acompanha aqui comigo. Olha as seguintes frases. Primeira. Fui à padaria. Segunda. Cheguei à escola. Terceira. Cheguei
a casa. E quarta, visitei a casa da Maria. Dois perfis que eu vou traçar aqui. O aluno que não fez o preparatório para concursos, mas fez um bom ensino médio. E por que eu falo que o cara fez um bom ensino médio? Primeiro que ele pode competir contigo, mesmo não tendo feito um preparatório. Ele fez um bom ensino médio, decidiu estudar sozinho, ele vai caminhar, se ele tiver determinação. E outra coisa, o cara que não fez um bom ensino médio, não fez preparatório, ele jamais vai ser teu oponente, não tem como, não dá para ele. Até porque eu percebo isso na hora da fala. Se o cara disse, fui à padaria e cheguei à escola, eu já sei que ele fez um bom ensino médio. Pois se ele não tiver feito um bom ensino médio, ele vai dizer, fui na padaria e cheguei na escola. Se ele já chegou a este ponto aqui, é porque ele fez um bom ensino médio. Aí ele vai lembrar o macetinho que a professora ensinou para ele na época da escola, na época do ensino fundamental. Então, é pegar o termo feminino, que se encontra depois do A, e trocar por um termo masculino. Então, ele pegaria padaria e trocaria, por exemplo, por mercado. Como é que ficaria agora? Fui ao mercado. Então, ele vai colocar aqui o acento, vai acertar que tem crase do mesmo jeito que você. Ele pode até não fazer ideia que ali tem preposição mais artigo, mas ele sabe que tem um acento, ele sabe que tem a crase e ele vai acertar. E é isso que importa, é acertar a questão. Agora, cheguei à escola. Ele vai pegar a escola, vai trocar por colégio. E vai colocar aqui, ó, cheguei ao colégio. E vai acertar do mesmo jeito que vocês. Só que aqui, ó, na terceira frase, não há macete que salve a vida desse camarada. Não há santo no mundo que salve a vida desse camarada. Primeira coisa que ele vai fazer, pegar a palavra casa e trocar por apartamento. E vai ficar, cheguei ao apartamento. Então, ele vai ter certeza que tem crase. Segundo macete que não vai funcionar. Lembra, eu já fiz mais ou menos com vocês. Eu tenho certeza que o termo anterior exige a preposição a. A minha única dúvida é se o posterior admite ou não admite o artigo a. Então, o que eu faço? Eu pego essa palavra e emprego no início de uma frase. Por exemplo, com a palavra professora, eu consegui ou não consegui colocar a professora é bonita? Consegui. Pega a palavra padaria. Eu consigo colocar e dizer assim, ó, a padaria é grande. Consigo. Pega a palavra escola. Eu consigo dizer a escola é de qualidade. Pega a palavra casa. A casa é sombria. Caramba, dá para colocar o artigo. Então o cara vai ter mais certeza ainda que tem crase. E agora vem um terceiro macete que a gente aprendeu na escola de forma equivocada. Hoje mesmo, eu já vou mostrar para você como é que é a forma certa. Que é aquele famoso A e volto da, vou A e volto da, assento lá no A. Vou A e volto D, assento para quê? Aí o que o cara pensa aqui? Cheguei a casa, voltei da casa. Então, caramba, tem crase. Só que aqui, galera, não tem crase. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Agora, e a frase 4? Quem erra? O candidato que fez preparatório. Porque a depender do preparatório, ele aprendeu errado. Então, ele aprendeu que a palavra casa não tem crase e que a palavra casa, ao ser especificada, passa a ter a crase. E é por isso que ele vem aqui e coloca o acento grave. E, na verdade, galera, não é assim que funciona. O que acontece de fato? A palavra casa, no sentido de lar e moradia, nessas concepções de localidade, como assim? Se ela for sujeito, obviamente ela vai ter o artigo. Ó. A casa é grande, a casa é bonita, a casa é sombria. Aí sim vai ter o artigo. Mas se ela estiver funcionando como adjunta adverbial de lugar, quando ela estiver indicando a localidade, ela não vai ter o artigo. Então, por isso, não tem crase. Pois para não ter crase, basta não ter o a, preposição, ou não ter o a, artigo. E a palavra casa, ao ser especificada, não passa a admitir crase, não, Sidney, não. A palavra casa, ao ser especificada, assim como qualquer termo na língua portuguesa, ao ser especificado, passa apenas a admitir artigo. E não crase. E crase não é só artigo. Crase é artigo mais preposição. Aí como é que eu sei que aqui não tem crase mesmo sendo especificado?
Porque o termo anterior não pede preposição. Quem visita, visita alguém. Quem visita, visita algum lugar. É um verbo transitivo direto. Então não tem crase. Caramba, Cisne. Explique isso aí um pouco melhor. Vamos lá. Eu vou te explicar de duas formas. Primeiro pela gramática tradicional, que é o padrão culto da língua. Depois eu vou utilizar a linguagem do dia a dia. Talvez facilite para quem tiver ainda uma dificuldade maior. Vamos lá. Vamos comparar a escola à casa. E vamos usar verbos que denotam lugar, claro. Então aqui, ó, você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Você fica na casa ou você fica em casa? Você fica em casa. Você sai de escola ou você sai da escola? Você sai da escola. Você sai da casa ou você sai de casa? De casa. Então reparem que com a palavra casa nós só utilizamos preposições. Logo, a palavra casa, de fato, não tem um artigo. Então, quando eu digo cheguei a casa, o termo anterior exige a preposição a, pois quem chega, chega a algum lugar. Mas o posterior, como acabamos de ver, não tem um artigo. Então, a aqui nessa construção é apenas a preposição que foi exigida pelo verbo. Agora, quando eu coloco que eu fico na escola e que eu saio da escola, vamos analisar as estruturas. O que é o na? O na é a contração da preposição em mais o artigo a. O que é o da? O da é a contração da preposição de mais o artigo a. Então, isso mostra agora que a palavra escola tem um artigo. Então, na frase cheguei à escola, a gente vai ter crase pela regra geral. O termo anterior exige a preposição a? Exige, pois quem chega, chega a algum lugar. E o posterior, ele admite o artigo a. Então, ó, tem crase, tudo direitinho. Agora, pega aqui, ó, frase 4. Casa da Maria. Vamos comparar a palavra casa à expressão casa da Maria. Você fica em casa e você sai de casa. Mas você fica em casa da Maria ou você fica na casa da Maria? Você fica na casa da Maria. Você sai de casa da Maria ou você sai da casa da Maria? Você sai da casa da Maria. Então, neste momento, a palavra casa passou a admitir o quê? Artigo. Só que aqui, mesmo tendo o artigo, não vai ter crase, simplesmente porque o termo anterior não pediu a preposição. Então, o a que aqui aparece, ele é apenas o artigo. Ué, Sidney, mas não vai ter crase com a palavra casa especificada? Vai, basta a gente criar as exigências da regra geral. Bastaria eu colocar assim, ó, uma frase 5 aqui, ó. Cheguei à casa da Maria. Neste momento, cheguei à casa da Maria. A palavra casa foi especificada? Foi, mas olha que o termo anterior pedindo a preposição a. No final das contas, é a regência que manda. A diferença da frase 4 para a frase 5 é o verbo. O verbo visitar não pede preposição. E o verbo chegar, ele pede a preposição a. Então, aqui, ó, o termo anterior pede a preposição a? Pede. Cheguei à casa. Então, quem chega, chega a algum lugar. Se o termo posterior fosse só a palavra casa, nós não teríamos crase. Só que a palavra casa aqui foi especificada. Então, se liga só nisso. Vai ter crase? Vai. Mas não é só porque a palavra casa foi especificada. É porque, além de a palavra casa ter sido especificada, o termo anterior também exigiu a preposição a. Então, ó, vai ter crase. Até aí, tudo bem? Agora, uma informação importante. Comparando, por exemplo, a frase 3 à frase 5. Quando eu digo cheguei à casa, de quem é essa casa? Essa casa é minha, é do emissor. Por isso ela não precisa de especificação. Agora, se eu for à casa de uma pessoa, obrigatoriamente eu vou ter que especificar. Então, aqui, ó, cheguei à casa da Maria. Se eu estou especificando, eu tenho que especificar de todas as formas. E como é que eu especifico um substantivo na língua portuguesa? Colocando o artigo definido. Então, por isso que na hora que a gente especifica dizendo que é a casa da Maria, a gente tem que colocar o artigo a diante da palavra casa. Mas aí eu disse a vocês que ia mostrar isso através da gramática tradicional e através da linguagem do dia a dia. Vou mostrar. Olha aqui, galera.
Eu vou mostrar que você domina a língua. Você pode ter até uma dificuldade com as nomenclaturas, mas o pleno domínio da língua você tem. E sabe quem tem isso? Todos os falantes. Todos, inclusive o analfabeto. O analfabeto, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, mas ele sabe falar. Então vamos supor que o analfabeto tem uma casa. Ele vai para a casa dele. E aí, na conversa, ele diga que chegou à casa, que é dele. Só que, obviamente, ele não vai empregar a preposição a. Ele vai empregar a preposição em. E ele vai dizer assim, ó. Cheguei em casa. É assim que o analfabeto fala. Aí você vai dizer, caraca, Cidinho, eu também falo assim, então sou analfabeto? Não, pô, peraí, né? Então vamos lá, aqui, ó. Repare que o analfabeto, quando coloca cheguei em casa, ele percebe que a palavra casa não tem artigo, pois o em é apenas uma preposição. Isso mostra que casa não tem o artigo. Só que você estudou um pouquinho mais que ele e sabe que aqui com o verbo chegar não se deve usar a preposição em, e sim a preposição a. Então você troca apenas uma preposição por outra preposição mais adequada. E crase não é só preposição. Crase é preposição mais artigo. Só que aqui você está vendo, só tem a preposição. Agora tira a escola e coloca, perdão, tira casa e coloca escola. Vai ficar assim, ó. Cheguei na escola. Veja que cristão nenhum no mundo diria cheguei em escola, como diz cheguei em casa. Quando você coloca só a preposição em, é a demonstração de que aquele termo que está ali depois não tem um artigo. Ele só tem ali a preposição. Agora, quando você coloca o na, você mostra que tem preposição mais artigo. Pois o que é o na? O na é a contração da preposição em mais o artigo a. Então, isso mostra que a palavra escola aqui, ó, de fato, admite o artigo. Só que até então, o analfabeto estava empregando a preposição em. Você estudou mais um pouquinho e sabe que não é a preposição em, você sabe que é a preposição a. E a mais a não vai dar o na, né? A mais a vai dar o famoso acraseado. Agora, vamos utilizar a palavra casa especificada. Como é que o analfabeto faria? Cheguei na casa da Maria. Ninguém falaria, cheguei em casa de Maria. Só se fosse um alemão tentando aprender português. Você que é português, você que é brasileiro, você que é moçambicano, ou seja, qualquer pessoa que fale língua portuguesa, vai colocar aqui o artigo, pois o na é a contração da preposição em, mais o artigo a. Então, isso mostra que a gente percebe que na hora em que eu especifico a palavra casa, ela passa a ter o quê? Artigo. Só que aí a gente estudou mais um pouquinho, sabe que não é a preposição em, e sim a preposição a. Então, por isso aqui tem o famoso acraseado. Cheguei à casa da Maria. Mas frisando mais uma vez, o a aqui está acraseado, não porque a palavra casa foi especificada, mas porque além de a palavra casa ter sido especificada, o termo anterior está exigindo a preposição a. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai partir para os conceitos específicos da crase. Isso foi um bate-papo. Agora a gente vai pegar para valer. Nós temos 4 casos importantes para estudar. Destes 4, um só destoa, que faz relação à crase semântica. Só um desses. E os outros são basicamente a regra geral. O termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Mas antes de partir para isso, eu vou te mostrar um negócio interessante. Quando você estuda a crase, seja com um professor num curso online ou num curso presencial, ou então com a gramática ou com a apostila, geralmente o que é enfatizado é isso aqui, ó, esse procedimento. A preposição mais a artigo. Aí lá na prova, o avaliador espertamente coloca a seguinte frase: eu me refiro àquele menino. O
candidato iniciante ou aquele que não fez um preparatório para concurso, ele vai errar essa questão, porque ele vai pensar assim, ué, aquele é masculino. Agora, você que já estuda há algum tempo, já deve ter decorado que a crase pode acontecer diante de alguns pronomes, que são pronomes especificadores, assim como é o caso do artigo, e o aquele é um deles. Então, ó, eu posso ter crase com os seguintes pronomes demonstrativos: aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Eu posso ter crase com os pronomes relativos a qual e as quais, ou então com os demonstrativos a e as, quando forem iguais a aquela e aquelas. Para que isso aconteça, basta o termo anterior pedir a preposição a. Se o termo anterior pedir a preposição a e o posterior for quaisquer um daqueles termos ali, essa preposição a vai fazer fusão com o azinho que tem aqui das estruturas. Então vai ter crase. Mas cuidado para não pensar que vai acontecer com a do abacate, tá? É só com isso daqui que você está decorando agora, que são termos que especificam. Então, quando eu digo eu me refiro àquele menino, termo anterior pede a preposição a, pede, pois quem se refere a alguém. Se o posterior for aquele, aquela ou aquilo, vai ter a fusão com o azinho aqui e vai ter crase. Na época da escola, a professora nos dava um macetinho para saber se tinha ou não tinha crase diante do aquele. Caso você conseguisse substituir por a este ou a esse, você mataria que o aquele tem o quê? Crase. Cá entre nós, esse macete é mó perda de tempo, não é não? Porque se você já sabe que o termo anterior está exigindo a preposição a e o posterior é aquele, aquela ou aquilo, e ele pode ter a crase, pronto, já tem crase. Para que eu preciso substituir por a este ou a esse? Agora, o interessante é saber que o pronome demonstrativo aquele pode ter crase, o este não e o esse não. Então, por isso, se torna relevante o macete. Mas não precisa fazer isso daqui só para saber se o aquele tem ou não tem crase. Basta o termo anterior exigir a preposição, pois sempre é possível ter crase diante de aquele, aquela e aquilo, tá? Aí agora a gente vai começar a nossa brincadeira para valer. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai estudar, gente. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.